Fazer oração para nós. Boa noite, dona Anaí. Vamos orar, então. Não. Vocês estão me ouvindo? Mestre, nós te agradecemos. Está ouvindo, não? Faz aqui. Escutam. Problemas técnicos. Então vamos lá. Mestre Jesus, nós nos reunimos aqui em teu nome, na busca das verdades que o teu evangelho nos traz. De coração aberto a recebimento da tua vontade divina, também machucado pelas nossas próprias decisões infelizes, pelos nossos movimentos contrários ao bem. Sabemos ser de responsabilidade nossa essa mudança de cada dia, proposta a todo instante nas tuas palavras santas. Nós te agradecemos pela bondade da doutrina espírita, que nos traz mais uma vez os teus ensinamentos, nos aproxima pela fé raciocinada e pela moral clara dos desígnios divinos. Pai, não nos deixe não aproveitar esse momento tão crucial das nossas vidas, em que nós recebemos claramente a tua mensagem, e que cabe a nós temos os ouvidos de ouvir e os olhos de ver. Nós somos gratos, Pai, por tudo que temos recebido aqui, e que nosso coração se encha da alegria e da vontade de te servir cada vez mais, a todo instante. Muito obrigada por todos os dias, pelas bênçãos que cada dia traz, pelos desafios que cada dia proporciona, que são o que nos farão chegarmos até a Ti. Muito obrigada.
Assim seja, Senhor. Obrigado, Maria Tereza. Todos estão vendo e ouvindo bem? Sim. Sim. Muito bom a gente estar aqui, né? Vamos ter mais um domingo para falar de nosso Senhor Jesus Cristo e da vida que ele teve e acabou exemplificando para nós todo o bem que ele nos fez. Nós temos, numa das lições que nós mandamos, né, daqueles estudos, daquelas coisas que a gente escreve, manda lá no grupo, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Paulo falando de Jesus, é aquela que fala assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui Paulo deixa claro que quem trouxe a vontade de Deus para nós foi Jesus. Então, a reconciliação dos homens com Deus, ou seja, a ligação dos homens com Deus, ela acontece via os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, quando a gente estuda a história de Jesus, a gente está estudando aquilo que Deus nos manda para que nós possamos ser felizes. Muitas perguntas advêm dessas coisas, né? Esses dias alguém me perguntou por que Deus já não nos fez perfeitos? Primeiro que é a vontade dele, ele é Deus, né? Começa daí. Segundo que os espíritos do bem nos falam que é porque ele quis que a gente, conhecendo os erros e o mal, valorizássemos o bem. E que a perfeição seja uma conquista do filho dele e não algo dado. E aí a nossa felicidade ela é conquistada. E ela é tão grande, tão bonita, que as dores que nós temos aqui na Terra são pouco significativas em relação a essa felicidade. É o que nos mostram os espíritos superiores. Pelo menos através da psicografia do Chico, através dos estudos do Allan Kardec. Aí, e dentro de nós, como é isso? O que nos faz felizes? De fato, fazer o bem aos outros nos faz bem? A doce alegria de levar consolação a quem está sofrendo, de dar aquilo que tem, dividindo com aqueles que são nossos irmãos? Todas essas coisas precisam ser analisadas dentro de nós para entendermos o estado de espírito em que nós vivemos. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo que as paixões e as riquezas, elas representam um cesto de flores com réptil debaixo. Ou a pungente decepção dos gostos mundanos, como se diz. Ou vazio deixado por estes. Aí a gente vê até filósofos ateus dizendo que a pessoa luta para obter e depois ela entra no tédio quando consegue. São situações que mostram que a vida material, quando levada muito a sério por nós, ela não traz a felicidade talvez desejada pela ilusão que nós temos em determinados momentos. Vamos pensar um pouco. Tem várias brincadeiras a respeito, mas a gente não vai utilizá-las. Mas é verdade para nós que dinheiro não traz felicidade? A gente tem que olhar para dentro de nós e verificar, né? E a brincadeira é, ele não traz, ele compra. Mas de fato compra mesmo? Os ricos, eles estão sem a necessidade de tratamentos psicológicos?
Eles não sentem dores como a gente. Quando um rico é chifrado, dói menos do que um pobre chifrado. Quando um rico tem uma decepção em relação a si mesmo, é menos dolorosa do que o pobre. O rico é mais ou menos filho de Deus do que um pobre. Então, esses questionamentos que nós devemos fazer, eles são importantes para a gente ver para onde nós estamos direcionando a nossa mente. O poder traz felicidade, ao que a gente vê, parece trazer muita angústia. Muitos dizem que ele degenera, que quer conhecer um homem dele, dinheiro e poder, e aí ele vai mostrar quem ele é realmente. A gente tem visto isso através da mídia com vários governantes. Nós temos visto crianças, adolescentes ficarem muito famosos e se perderem na droga ou nas drogas e nos comportamentos infelizes. Por que nós estamos falando isso? Porque quase toda a doutrina de Jesus, se não toda, se refere à vida do espírito e não à vida da matéria. E aí, quando Jesus fala sobre fazer o bem, ele diz: para que seja grande o vosso galardão nos céus, aonde tem a vida do espírito. É dessa forma, a interpretação dos conhecimentos que Jesus nos traz tem que ser feita em função da felicidade do espírito e não da felicidade da carne e nem das coisas materiais. Aí, partindo desse pressuposto, o entendimento do que Jesus falou passa a ser mais profundo. Ora, para aqueles que não acreditam em reencarnação, mas sim em céu e inferno, eles se apegarão ao céu para fazer o bem. Para aqueles como nós, que acreditam na evolução e na reencarnação, o céu ele é íntimo. E aí o trabalho de renovação acaba sendo para nós a base da nossa redenção constante. Nós sabemos que a felicidade existe para todos. A diferença de quem acredita com céu e inferno é que aquele que acredita no céu talvez fique um pouco feliz de ver o inimigo dele no inferno. Para nós espíritas, a coisa não é bem assim, porque nós sabemos que eles serão nossos amigos. O obsessor de hoje que nos fere, nos machuca, nos entristece, ele vai ser o amigo de amanhã. O parente difícil, a pessoa que nos faz mal hoje, aquela que nos odeia, pode ser nosso pai ou nossa mãe no futuro. Aí a justiça de Deus passa a ter um valor muito mais complexo, bonito, profundo. Porque não há motivo algum para fazermos mal a quem quer que seja, e respeitando em todos o direito de serem filhos de Deus, todos devem ser tratados da mesma maneira. É difícil quando a gente sente ódio, quando é difícil perdoar, mas mesmo o indivíduo que não gosta de mim, por incrível que pareça, ele é filho de Deus. Aquela pessoa que a gente não gosta, muitas vezes, pode ser um bom pai de família, ele só não é bom com a gente. Aquela pessoa que nos maltrata pode ser o melhor amigo de outra pessoa para quem ele faz muito bem, ele só não está dando certo conosco. A doutrina veio trazer um raciocínio em que aquilo que o Cristo falou passa a ter um significado muito mais profundo, convidando-nos à renovação constante. Isso é um pouco doloroso, eu tenho observado, e muitos irmãos, mesmo espíritas, ficam muito chateados com algumas frases que os livros do André Luiz traz, em que os instrutores do plano superior nos falam sobre a necessidade do sofrimento devido aos erros que nós cometemos no passado. Isso acaba incomodando muito. E aí busca-se uma vida em que a gente tem que estar sendo feliz sempre, com certos prazeres, mas esses prazeres são materiais, se a gente for pensar bem, né? O prazer real mesmo é aquele em que a alma, estando num estado de consciência tranquila pelo bem que tenta fazer, porque bem é efetivo só quando formos perfeitos,
Diante de quaisquer circunstâncias, ela busca estar bem. Não vai ter jeito de ter tudo acontecendo da melhor maneira para a gente ser feliz. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai falecer na nossa família. E Deus é tão bom e tão sábio que, se eu entendo que a vontade dele é aceita, eu já estou num patamar em que aquele desencarne acaba me ensinando no sentido de repensar o que eu sou. Para aquele que não considera isso, ele entra em sofrimento tão grande que a alma, em angústia, tenta procurar a vontade de Deus. Então, o desencarne, quando acontece, é bem interessante. Eu me lembro quando a minha irmã faleceu, ela tinha 20 anos de idade. E aquilo foi uma comoção na família. As pessoas mudaram, começaram a ficar bondosas. Durou 6 meses, mais ou menos, pelas minhas contas, mas pelo menos foram 6 meses de reflexão de uma moça tão jovem, bonita, espírita, estudiosa, fazia engenharia civil, dedicada, sorriso fácil, entra no hospital numa sexta-feira, na terça declara óbito. Né? Uma situação muito complicada para a família, para as pessoas que estavam em volta. Nós estamos falando das dores que vamos passar. A gente não sofre decepção com as pessoas, normalmente, porque nós colocamos, muitas vezes, os nossos sonhos nas mãos dos outros, cobrando delas atitudes que nós mesmos não somos capazes de dar, não somos capazes de fazer, evidentemente a nossa ignorância. Mas para tudo isso e mais, Cristo resolve. Só que ele, para resolver, nesse sentido de direcionar, ele não pode trabalhar por nós, ele nos auxilia. O trabalho cabe a nós, a responsabilidade é individual, a evolução é individual, mas ela não prescinde da relação social. Nós precisamos uns dos outros. Como é bom ter um amigo no momento de dificuldade. E se ele for ligado a Jesus, ele vai dar bons conselhos, conselhos cristãos. Os nossos sofrimentos são causados por nós vamos ver lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai comentar sobre as aflições, em Bem-aventurados os aflitos, ele vai falar que a maioria das aflições nós é que causamos a nós mesmos. E o raciocínio dele é bem claro em relação a isso. Até porque Deus, todo justiça, toda bondade, não pode permitir injustiça. Ela é aparente para o entendimento do ser humano, mas ela não é real em termos de eternidade. É nesse sentido. As palavras do Cristo são ditas para o crescimento da alma e não para o bem-estar material. Por que eu falo isso? Né? Porque a gente vai interpretar as coisas aqui, a gente tem que pôr isso na cabeça. A gente leu antes que Jesus mandou seus apóstolos sem nada, vá sem dinheiro, vá sem se preocupar com a parte material, vá ensinar ao Espírito. Se o dinheiro fosse necessário, Jesus seria o maior rico do planeta, ele viria com todas as condições para poder ensinar, mas ele veio o mais pobre possível, nascendo numa manjedoura, andando descalço, com uma túnica simples, sem o capuz na cabeça, os seus cabelos já lhe protegiam, mostrando que Deus já nos deu todas as condições para vivermos bem em simplicidade. E nós não falamos dessa forma que para ser salvo é necessário ser pobre, nós estamos falando, assim como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, é não darmos às coisas materiais o valor que elas não têm para a nossa alma. Pensando dessa forma, os conhecimentos que o Cristo nos traz são os conhecimentos que vão nos deixar felizes. No entanto, há um inimigo muito forte disso. Os preconceitos materiais. Esses preconceitos estão associados aos desejos da sociedade, numa sociedade que não nos parece ser uma sociedade boa, não. Se ela fosse boa, o reino do Cristo estaria aqui entre nós. E das
sobras das mesas dos ricos daria para alimentar muitos pobres. No entanto, o egoísmo é tão grande, quando eu falo em sobra, não é o que está no prato, mas é o que sobra na despensa. Que ele é jogado fora, ele não é dado para as pessoas que precisam. Aliás, não, as pessoas nem se preocupam em ir atrás daqueles que necessitam, porque por nunca ter passado fome nessa vida, não sabe a dificuldade que é passar um dia sem se alimentar. Né? Vale para nós também pensarmos sobre isso. Nesse sentido, o egoísmo predomina na nossa sociedade, assim como predominava na época do Cristo. Nós ainda não conseguimos superar nosso egoísmo. Então, a sociedade ela é injusta. Mas pelas leis dos homens, as leis até tentam fazer justiça, ou estão escritas para que a justiça seja feita. No entanto, se os homens fossem caridosos, pessoas não passariam fome, frio, elas teriam onde dormir. E somente aqueles que por si mesmos decidem viver na avareza dos princípios espirituais é que ficariam distantes do auxílio por não querer recebê-lo. Porque há aqueles que não querem receber ajuda porque são felizes com as opções que fizeram para viverem a vida da matéria. Nós temos casos de pessoas que se drogam com as drogas lícitas e ilícitas e saem de casas confortáveis com a família para viverem nos guetos e nas ruas, para que possa alimentar o vício. Nós temos pessoas que vivem a vida falsa da família bem estruturada, mas que longe de casa frequentam ambientes inóspitos para os anjos e os bons espíritos, devassos, poderia dizer. A felicidade real ela está dentro de nós e ela é conquistada da maneira como nós direcionamos as nossas ações. Mas a ação, ela tem por base o pensamento. O pensamento, ele é decidido pela vontade da alma. A alma, aceitando os ensinamentos do Cristo, ela passa a ter uma filosofia de auxílio ao próximo constante, tendo a caridade como guia. A partir daí, a sociedade não será mais a mesma. E as leis não farão tanta diferença, porque a lei que vai predominar é a lei do Espírito que o Cristo ensinou. Ora, a parábola do bom samaritano mostra isso. Se todos nós ajudássemos o próximo mais próximo, nas condições que nos são dadas, no cumprimento das nossas obrigações, teríamos um mundo mais feliz. Mas quando jogamos para os outros a responsabilidade da nossa felicidade, nós não conseguimos viver para nós mesmos. Há aqueles viciados em viver a vida dos outros. Nós podemos ver isso da forma frívola, como algumas pessoas querem viver a vida dos ídolos materiais da TV ou da mídia, esquecendo de si mesmo e gastando até o que não tem para ir em shows, em que alguns até morrem, no desespero de encontrar na ilusão daquilo que ele criou dentro de si mesmo, uma pessoa que tem as mesmas características dele, ou seja, é um ser humano. Quando nós fugimos da realidade de nós mesmos, nós vivemos na ilusão dos outros. E aí é difícil encontrar o Cristo, porque o Cristo apregoa a realidade absoluta do indivíduo sendo responsável pela sua própria felicidade. Daí o direcionamento da vontade, gerando bons pensamentos, gera boas ações. Tendo isso como base, nós vamos entender melhor o que o Cristo falou, porque o Cristo não fala a carne. Não fala a carne, ele fala a alma. A alma bem, o espírito bem, a matéria, evidentemente, vai sofrer menos. Então, depois que o Cristo mandou os apóstolos, vem a narração de Lucas dizendo: e o tetrarca Herodes ouvia todas as coisas que Jesus fazia, milagres, curas, filosofia, em nome de Deus. Ele representou para nós o próprio Deus. Ele foi escolhido por Deus
Então, a oração que fazemos a Deus pode ser feita a Ele, ela vai chegar a Deus. E tudo que nos acontece vem por Ele, em nome de Deus. E estava em dúvida, porquanto diziam alguns que João ressuscitara dos mortos. Estamos repetindo isso da semana passada. Eles acreditavam em ressurreição. E a ressurreição existe, de fato, em detrimento até da reencarnação, porque quando a gente desencarna, a gente ressuscita do outro lado. Nós aparecemos no mundo espiritual ressuscitados. E o Cristo fala da ressurreição e da felicidade daquele que está fazendo o bem aqui. Como é que ele vai ressuscitar do outro lado? Bem ou mal, se ele faz o bem? Bem. Então, nós ressuscitamos, não em termos materiais também, mas em termos espirituais. Só que a ressurreição analisada em detalhes, para nós espíritos em trabalhos de crescimento espiritual, depois de um tempo no plano espiritual, a gente tem que voltar. É no que a gente volta para cá, de acordo com as nossas responsabilidades, nós, renascendo aqui, precisamos ressuscitar o nosso espírito de novo, para vencer os problemas do passado. Mandamos lá hoje uma parte do livro Ação e Reação, em que o instrutor Druso manda aquela mensagem para nós, herdeiros de longo passado culposo. Eu falei que as pessoas têm dificuldade de entender que nosso passado foi culposo. Normalmente é quem não analisa a si mesmo, ou quem, analisando a si mesmo, não sabe o significado de virtude. Ou aquele que, analisando a si mesmo, entende que a virtude é tudo que ele faz, e tudo que ele faz é certo, aí fica mais fácil entender o egoísmo do planeta. Porque algumas pessoas pedem ajuda para outros dizendo, ele é meu amigo, ou meu protegido, ou minha protegida. É uma coisa interessante, porque o fato de ser amigo seu significa que ele é bom, que ele não fala mal dos outros, que ele não tem defeito nenhum, portanto devemos auxiliar a fazer as coisas. Quantos amigos são colocados em concursos, em empregos que não merecem por serem amigos ou por fazer a vontade daquele que faz o pedido? As pessoas que enxergam-se melhores que as outras, elas não veem os seus próprios defeitos, então elas não acham que os têm. Aí é preciso fazer um estudo de si mesmo. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas, ou seja, a reencarnação, simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Ele está falando lá do plano espiritual, para uma assembleia de pessoas que estão sofrendo, pedindo, implorando a reencarnação por não suportar o sofrimento de lá devido à forma deteriorada do seu perispírito. E os erros são tão clamorosos nessas zonas infernais que eles pedem insistentemente para reencarnar, para perder a memória do passado que fez de errado, para que sem essa memória eles possam desencarnar melhores depois da reencarnação. E muitos aqui procurando gente para fazer regressão. Mas é até bom fazer regressão, acho que até faz bem para o ego, porque todo mundo foi rei, príncipe, nobre, rico. Não tem pobre, não tem empregado, não tem servo nessas regressões. Então, você acaba fazendo até bem, né? Se for pensar. Eu só não consigo prever uma história em que na Idade Média só tinha nobres, reis, castelos e nunca sem servos. Quem quer alimentar essas pessoas todas? Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações, no triunfo sobre nós mesmos, o nosso maior inimigo é o eu, acrisolaremos nossas qualidades de espírito. Entendam agora que o Cristo fala ao espírito, a fim de que, elevando-nos, olha que interessante, crescendo, e crescendo, o que nós faremos? Possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Nós evoluímos para ajudar. Lembrando do Dr. Bezerra de Menezes, com a frase, trabalhamos para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. Nós trabalhamos para merecer ajudar aqueles que a gente ama e que a gente direcionou para o mau caminho.
Fizemos isso várias vezes, como pais, como filhos, como esposos, esposas, como parentes de um modo geral, irmãos ou irmãs. Então eles sabiam que existia a ressurreição. Pergunta é: eles sabiam as consequências da ressurreição? O que é ter a ressurreição? É a renovação com Cristo. Paulo fala. Paulo interpreta os ensinos de Cristo nas cartas. Ele fala que a ressurreição é a vida em Cristo. Então, ressurgir é renascer. E o Cristo assim fala também, né? Esse renascimento, ele está associado à renovação com Deus, né? E outros que Elias tinha aparecido. Nós falamos, já estava previsto que Elias viria. Elias, o profeta que mandou decapitar 60 sacerdotes da Babilônia, né? Ou da Cananeia, agora não me lembro quem que era, onde que era. Sumitas, eu acho. Se eu não estou enganado. Mas mandou decapitar, cortar a cabeça deles. Aí, quando ele morreu, disseram que ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Um médium olhando aquilo, provavelmente viu que ele foi levado, ele subiu para as zonas superiores e enxergou uma carruagem, né? Porque para ele, o que poderia carregar alguém que não fosse uma carruagem? Né? Aí, nesse caso, ele voltaria. Elias volta. E nós sabemos que Elias é João Batista, né? Elias é João Batista. O Cristo deixa isso claro quando nós lemos sobre a transfiguração no Monte Tabor, e eles entenderam que ele falava de João Batista. Então eles já sabiam que podia acontecer a volta do Elias. Ou seja, para quem duvida de reencarnação na Bíblia, falta só um estudo mais detalhado, sem preconceito. E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Ou seja, novamente, se o profeta voltou, pensa bem, é porque ele estava encarnado e nasceu de novo. E disse Herodes: a João mandei eu decapitar. Olha que interessante. Nós podemos utilizar Herodes como aquele indivíduo da frase do Cristo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Concorda? Porque era necessário que viesse o escândalo. João precisava morrer decapitado, mas Herodes não reencarnou com a missão de decapitar ninguém, não. Quem é, pois, esse de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Eu acredito que Lucas colocou isso aqui para mostrar que o Herodes tinha interesse pelas partes espirituais, buscando alguma coisa espiritual. Depois ele já sai do assunto de novo, olha. No meio dele manda os apóstolos, ele coloca isso. Talvez seja até uma questão histórica, né? Enquanto os apóstolos foram, Herodes estava procurando conhecer o Cristo. E aí, aqui no versículo 10, e regressando os apóstolos, contaram a ele todas as coisas que tinham feito. A caridade de Jesus ouvia, porque ele sabia. Né? Com certeza ele acompanhava em pensamento e em visão todos os apóstolos. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. É uma coisa interessante isso aqui. Porque os apóstolos vieram, regressaram a ele. Ele enviou e voltaram a ele. E contou o que tinha feito. Tomando-os consigo, ou seja, os abraçou, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Olha, esse lugar deserto é onde tinha pouca gente. Né? A vida precisa, de vez em quando, de um lugar onde tem pouca gente para a gente pensar, analisar, meditar. E ele saiu com os apóstolos para isso. E ele foi lá para o lugar deserto, mas ninguém deixava o Cristo em paz. Como é que você vai deixar um ser que cura todos em paz? Né? E sabendo-o a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Aqui a gente volta lá em Paulo falando sobre isso. Né? O Cristo veio nos reconciliar com Deus. Ele falava de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. Ou seja, quem é lá que necessitava de cura? A cura aqui não fica claro se é espiritual
ou se é material. Ora, é evidentemente que nós sabemos que eram as duas, porque quando ele falava, imagina Jesus falando, a gente ouvindo, que bênção que é. A gente se emociona muitas vezes quando a gente ouve as pessoas falando com amor, com os bons espíritos, imagina o Cristo falando. E aí a cura espiritual, evidentemente, aconteceria. E aí aqueles que procuravam e tinham enfermidades físicas também eram curados. Essa cura, a maioria, era por acréscimo de misericórdia. Ou seja, o Cristo estava aqui, tinha poder de curar, curava por amor. Ele sabia se podia curar, mas, em mais de um momento, ele deixa claro que ele só cura em nome de Deus, se Deus permitir. Mostrando que ele está em nome de Deus. Né? E já o dia começava a declinar. E chegando-se a ele os 12, disseram: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Ó, o lugar deserto não é no deserto. A interpretação, inclusive, de alguns filmes que a gente assistiu é sobre o deserto, mas era um lugar deserto. A Galileia daquela época, Betsaida, Cafarnaum, era um lugar bonito, com uma natureza muito exuberante. Tinha as oliveiras, jardins, várias plantas. Lugar deserto onde tinha pouca gente. Mas ele lhes disse: dai-lhes voz de comer. Aqui é muito profundo. Porque quando a gente vai ver o Pai Nosso, pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós sabemos que a interpretação é tanto do pão material quanto espiritual. Se é tanto do pão material quanto espiritual, ele está falando para os apóstolos: dai-lhes de comer. Então ele está dizendo: pegue a multidão e alimente com o pão espiritual. Isso de fato vai acontecer depois que Jesus morre. Os apóstolos então criam a casa do caminho, e na casa do caminho eles recebem a multidão, as várias pessoas, e continuam fazendo o trabalho do Cristo, levando o alimento espiritual a todos. Então, olha Jesus falando: dai-lhes voz de comer. Isso é para todos nós, né? Tendo nós recebido o alimento espiritual, é preciso repassar. Recebendo as informações do bem, é preciso repassar. É preciso dar de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede. O Cristo fala sobre isso, que quem beber da água que ele der jamais terá sede, porque essa água significa a essência da sua palavra. Ela vai matar a sede eterna. E nesse mundo, a maioria tem sede, a maioria tem fome de coisas boas. Eu lecionei um bom tempo, eu acho que foram mais de 30 anos, 32 anos, eu lecionei. Mais tempo de vida do que a maioria dos jovens que estão aqui ouvindo. Nesse tempo que eu lecionei, eu percebi uma coisa muito forte, muito bonita. De vez em quando a gente parava a aula para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar de filosofia, mesmo os que estavam dispersos paravam e vinham ouvir. E começavam a prestar atenção. Naquele momento, era um silêncio, e as pessoas prestando atenção. Aí um amigo espiritual falou assim: é como levar água para quem tem sede. É como dar água para quem está no deserto sedento. Não podíamos fazer aquilo sempre. Eram momentos, um ou outro momento. E nós usávamos, por exemplo, algumas conversas sobre como estudar, a dedicação que se devia para poder passar no vestibular, quando ensinava no ensino médio, e a necessidade de se preparar para o mercado de trabalho, quando falávamos com os alunos do ensino superior. Aqueles momentos eram momentos de alta atenção. Era, na verdade, dar de comer. A gente estava alimentando a alma sedenta de informações. A alma que, recebendo as informações da ciência, porque nós temos ciência lá desde o pré até a formação acadêmica, ou
até depois dela, é a ciência que é dada. E se ela trouxesse a felicidade, todo mundo que terminasse o curso superior ia ser feliz, ou que estivesse fazendo. Mas não é isso. Por isso que tem sede. Sede de quê? Sede de amor. A doutrina do Cristo alimenta a alma, e a ciência alimenta o corpo. O conhecimento que não alimenta a alma, ele é vazio. Aí lembramos de Paulo. É como o sino que retine. Ele não tem fundamento. Aquele, quando ele fala que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, conhecesse toda a ciência e não tivesse amor, eu nada seria. Ora, esse é o significado que Paulo entendeu. Paulo foi criado na ciência. Paulo estudou na Grécia e em Roma. Paulo era a pessoa com maior cabedal intelectual de toda a Judéia, de todo o Estado de Israel. Ele era a esperança de uma associação política com Roma, do povo de Israel. Por isso que ele foi estudar na Grécia e em Roma, para pegar o conhecimento deles. Paulo era cidadão romano e grego, e também era judeu e fariseu, ele se declara, e circuncidado. Paulo, entendendo isso, entendendo que a ciência não lidera as informações abençoadas necessárias para o seu crescimento espiritual. Diz então isso: mesmo que eu conhecesse toda a ciência e falasse a língua dos homens e dos anjos, eu nada seria se não tivesse amor. Então, o que é dar de comer? É levar amor. O que atrai é o amor, é o carinho. A ciência não atrai necessariamente. Homens vultuosamente inteligentes fizeram muito mal para a humanidade. Filosofias como de Nietzsche, nihilista, filosofias bélicas de Napoleão e de Hitler, filosofias maquiavélicas, não fizeram muito bem para a sociedade, não. Mas aí, que santo que não fez bem para quem estava perto? A filosofia do Cristo, de Buda, de Confúcio, a filosofia de São Francisco de Assis, trouxeram amor, paz, serenidade aos corações. A comida e a bebida necessária à alma, e aí nós fizemos toda aquela introdução de que o Cristo veio falar do Espírito, é aquela que é capaz de tirar a pessoa do seu próprio sofrimento. É preciso tirar as pessoas das suas dores íntimas, se nós pudermos. Aí o Cristo fala, dai-lhes voz de comer, ou seja, vai saciar a sede e a fome da multidão. Porque eles receberam o alimento espiritual. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali quase 5.000 homens. Aqui, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando se Jesus tinha microfone, eu ficava rouco para falar para esse tanto de gente. Está lá aqui 5.000 pessoas sentadas. A informação que a gente tem é que aquele último que estava lá ouvia como se estivesse perto do Cristo. Porque a voz chegava lá por poderes associados à mediunidade de efeito físico. Cristo falava ao coração de cada um, a alma ouvia. Então ele falava para 5.000 homens, ele pregava para 5.000 homens. E aí a gente tem 5 pães e 2 peixes. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Fizeram as contas aí, quanto que dá? Quantos grupos deram? 5.000 dividido por 50? 500 grupos. Né? Não, quantos? Ninguém me ajuda? 100 grupos? 100 vezes 50 dá 5.000? Tem que pegar a calculadora, claro, né? 100 grupos, vamos colocar assim. 100 grupos, o que vai acontecer ali? Dá 5 pães e 2 peixes, que divisão é essa? O que vai acontecer ali?
Um átomo de pão para cada indivíduo. Como é que vai ser essa situação? É claro que o significado disso aqui é mais profundo, não é bem assim. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Eles assentaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Eu quero pegar os 5 pães e dividir por 5.000 pedaços. Qual o tamanho dos pedaços? Uma mão é capaz de fazer isso? Não dá. Então, é possível que tenha acontecido isso, ele multiplicar os pães? É, por efeito físico. Isso nós sabemos que é possível. É possível que a migalha colocada na boca tenha alimentado esse pessoal? É possível, por mediunidade de efeito físico, porque isso tinha todos. É possível que isso aqui tenha apenas um significado de que as coisas simples e pequenas podem alimentar a multidão? Também. É possível que os 5 pães e 2 peixes represente parte da doutrina do Cristo, que ele vai falar lá na frente, que ele é o pão da vida, ou seja, que ele alimenta, também é possível. Então, essas possibilidades acontecem, mas o mais importante disso tudo é que quando foi levado o pão físico ou espiritual, e nós devemos pensar das duas maneiras, vem no versículo 17 dizendo: E comeram todos, e saciaram-se. O significado disso é muito profundo, porque todos os 5.000 que estavam lá tinham condições de se saciar. Ou seja, o alimento espiritual os saciaram. O que significa que eram pessoas já preparadas para entender o alimento espiritual. Como é que nós sabemos disso? Eles seguiram Cristo. Quem não tinha interesse de seguir o Cristo iria atrás dele? Vocês acham que se os fariseus, que ele chamou de aves de rapina, vasos caiados por fora e podres por dentro, tivessem lá, eles se saciariam com o pão do Espírito? O material até que sim, mas do Espírito provavelmente não. E aqui ele diz que essa multidão saciou. E levantaram. E do que lhes sobejou, do que sobrou daqueles 5 pães, 2 peixinhos para 5.000 pessoas, 12 cestos de pedaços. Aí eu não vou entrar nas contas, mas vou só dar uma ideia que era possível ser feita. A somatória de 5 com 2 dá 7. 7 significa um número final, um número de final de uma etapa. Jesus fala que quando a gente faz o bem, o fruto frutifica dando 100 por 1, 50 por 1. E foi dividido em 100 grupos. É como se ele tivesse, lá na parábola do semeador, semeando a semente em terreno fértil. Interessantemente, sobram 12 cestos para 12 apóstolos, que cada um representa as 12 tribos de Israel. Levai a comida e o pão que sobrou daquilo que eu dei para as tribos de Israel, que é onde vocês têm que trabalhar. Por isso Cristo disse: ide primeiro as ovelhas desgarradas da casa de Israel. É claro que aqui tem todo um significado que ultrapassa apenas essa questão do pão que ele deu, mas sim associado à missão dos apóstolos. Coincidentemente, sobraram 12 cestos de pedaços para os 12 apóstolos levarem para as 12 tribos de Israel. Por isso, 12 apóstolos. Entendeu? Também tem essa interpretação. Ficou meio complicado isso? Lembrando lá que Israel dividiu a sua terra entre os seus filhos, dando um total de 12. Na verdade, dividiu em 11. Né? 10 eram dele, 2 eram adotados. A tribo de Benjamim e a outra que eu esqueci o nome, foram terras menores porque eram adotados. Então, Israel foi formado com 12 tribos. Por isso, 12 apóstolos, para que o ensinamento de Deus reconciliasse Israel com Deus. Por isso que Paulo fala naquilo que nós mandamos lá no estudo, que Cristo veio reconciliar, nos reconciliar com Deus. Reconciliar e não conciliar. Portanto, reconciliar. Conciliar novamente. Nesse caso,
12 apóstolos, 12 tribos, 12 cestos levam o alimento espiritual para as tribos. Compreendeu? Mas isso aí é valor mais místico mesmo, de entendimento da missão dos apóstolos. Mas nós podemos entender que o pão do Espírito você pode comer e ainda sobra o suficiente para levar para os outros. Ou seja, o pão é infinito. Aí nós vamos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, na lição de Cáritas, que ela fala que para pegar os frutos da árvore da caridade, e se os frutos acabarem, ela levará a Deus, que a colocará de novo, porque ela é infinita. Então, a árvore da caridade é infinita, porque o amor de Deus por nós é infinito. Então, vai sempre sobrar do alimento que Deus nos dá, suficiente para levarmos para os outros. Isso de uma interpretação generalizada do processo. Vocês concordam que não cabe aqui a gente fazer continha, mas é apenas uma ideia geral para quem quiser estudar o Novo Testamento, a Bíblia em mais detalhes, e buscar essas informações do Velho Testamento, a gente vai achar coisas muito interessantes, que calam a nossa inteligência, mostrando que eles eram mais inteligentes que nós, pois falavam em símbolos que é muito difícil serem interpretados hoje em dia, concorda? No geral, então, alguém levantou a mão? Essa situação está associada à questão do alimento espiritual. Cristo, então, multiplicou o pão e fez com que as pessoas se alimentassem dele. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. Aí, mas aqui o Lucas é doido, né? Como é que ele estava só orando e os discípulos estavam com ele? Qual o significado disso? Cristo, quando orava, ficava só. Ele e Deus. Quando ele diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, não a porta do quarto, e ora ao teu Pai que estás nos céus. Ele dá o exemplo. Quando Cristo ora, ele está só. Ou seja, a ligação dele com Deus é muito grande. Quando a gente está muito concentrado, a pessoa fala com a gente nem ouve, né? Ou a pessoa é muito concentrada, estudiosa, ou é surdo. Ela também pode ser surdo e concentrado. Mas a concentração não faz com que a gente se disperse da realidade à nossa volta? Então, conversar com Deus tem a ver com isso. Eu vou falar com Deus que seja eu e Deus. Eu só. Ele estava só com os discípulos. Dá para entender, então, que não é burrice do apóstolo, mas que ele está mostrando a questão espiritual da frase. Olha como o versículo traz informações espirituais de forma simbólica. E perguntou-lhes, dizendo: quem diz à multidão que eu sou? A vinda do Cristo já estava programada. Os profetas já haviam falado dele, desde Moisés. Primeiro a falar dele, que ele virá um profeta tão poderoso quanto eu. Eu acho que Moisés fosse um pouquinho vaidoso ao falar isso. Né? Um profeta tão poderoso como eu. O Cristo é o ser mais poderoso que já habitou a terra. Mas tá bom, acho que Moisés não queria falar assim, vem alguém mais poderoso que eu, ia perder um pouco a moral lá e não podia. Isaías é o mais citado, porque ele foi o que mais profetizou sobre a vinda do Cristo. Joel profetizou sobre a vinda do Cristo. Davi profetizou sobre a vinda do Cristo. Então, o Cristo de Deus estava preparado. Ele era o Cristo. E ele diz isso. Vocês lembram quando ele foi para Nazaré e foi pregar na sinagoga? E ele falou que ele era o próprio Cristo. Aí o pessoal pegou e foi jogá-lo no penhasco. E ele saiu no meio da multidão. Em alguns momentos ele falava. Então, ele queria saber o que o povo achava dele. E respondendo, eles disseram: uns, João Batista. Lembrou agora por que foi citado lá em cima, que o apóstolo Lucas citou lá em cima, que o Herodes achava que ele era João Batista? Porque falaram para Herodes que ele podia ser João Batista, mas João Batista tinha morrido. Outros, Elias, que veio, mas nós sabemos que Elias era a encarnação, reencarnou como João Batista. E outros que um dos antigos profetas ressuscitou. É o que eles falaram para Herodes que seria o Cristo. A multidão, então, não sabia quem ele era. Não tinha noção que ele era o Cristo. Ninguém aí falou, ele é o Cristo. Eles tinham medo, mesmo esperando o Cristo. Lembrando que o povo judeu até hoje espera o Cristo.
Entendeu o que eu falei, né? Até hoje, eles esperam Cristo para vir dos céus e arrebatar-lhes e dar a eles poder sobre todas as nações, poder bélico e financeiro. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta é importante. A multidão acha uma coisa. Mas vocês que estão comigo, que estão aprendendo sobre as coisas do mundo espiritual, aqui pertinho, vocês, os que eu escolhi para continuar a minha obra, que é a obra de Deus, vocês, meus apóstolos, quem vocês acham que eu sou? E respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Isso aí é a resposta, ela é profunda, porque ele era o Cristo, ele era aquele da qual os profetas falavam. Ele era o próprio Deus a falar conosco, não no sentido dele ser Deus, mas dele representar Deus perfeitamente. E representando Deus perfeitamente, o que o Cristo fala deveria ser ouvido. Ora, se nós amamos a Deus e aceitamos Deus como nosso Pai, e queremos saber o que o nosso Pai quer de nós, então que ouçamos o Cristo, estudemos o Cristo, vivamos o Cristo, nos movamos em Cristo, a ponto, inclusive, de fazermos como Paulo falou, e não mais vivo, Cristo é que vive em mim. Ou, como ele disse outrora em outro lugar, dizendo, em Cristo vivo e em Cristo me movo. Porque ele, absorvendo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, passou a viver com o nosso Senhor Jesus Cristo, em relação àquilo que lhe fazia bem. Então, Paulo diz, eu estou no Cristo. E isso serve também para interpretar quando Tomé pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E aí, quando ele fala isso, ele fala, não vedes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Acreditai, pelo menos, pelas mesmas obras. Daí, então, ele quer dizer, eu estou no Pai porque eu faço a vontade do Pai. Paulo, por sua vez, vem e fala, eu estou em Cristo vivo, porque faz a vontade de Cristo. E aí, eu acho que o nosso ideal é esse, trabalharmos com Cristo para vivermos a vida do Cristo. Aí a felicidade é a consequência. Fácil não é não, senão nós já estaríamos redimidos. É necessário boa vontade, mas a alegria que se busca nessa boa vontade, o amor que nós podemos desenvolver e doar em nome de Deus, já traz uma felicidade imensa. A felicidade de ver as pessoas melhores, felizes, elas estarem bem, o gesto de querer ver as pessoas num estado de alegria já é o começo da busca da redenção e que nós seremos representantes de Deus na Terra. Se a gente achar ruim que a distância de Deus é muito grande, que sejamos representantes do Cristo, que é a mesma coisa, e se a gente achar que isso é muito, que sejamos representantes dos bons espíritos, né? Aí já está bom. Sempre nós perguntamos sobre os comentários que nunca vêm, profetizando que eles não vêm. Perguntas? Obrigado pelas muitas perguntas. Oi, dona Maria Zé. Eu não estou ouvindo o senhor. Oi? E domingo? 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 Domingo que vem? Ah, por causa Natal. do Natal? É. Não, então a gente não faz domingo que vem, não. Vamos para a ceia de Natal, porque você imagina o pessoal me acusar de ter estragado a ceia de Natal das famílias por causa do estudo. Não é bom, não, né? Quero essa acusação, não. Não, Vamos não. ficar com Jesus, então, domingo que vem. Então tá, vai no outro, né? Oi? No outro domingo, então. Aí no outro a gente volta, né? Porque 2 domingos sem Jesus aí fica complicado. Aí não vale mais o Natal, né? Então tá bom, mas eu mando um recado no grupo lá, tá bom? Ah, tá bom. Obrigado por lembrar, não tinha lembrado, não. Natal chegou, né? Minha cabeça é boa. Ô! Então agora, dona Beth, a senhora pode fazer a oração final para nós? Posso. Obrigada, Por Tati. favor, então, um beijo para todos, fiquem com Deus. Amém. Então, vamos começar a acalmar nossos pensamentos depois das explicações
maravilhosas que o Thales traz para nós. Quando ele reclama de pergunta, é porque ele explica tão bem explicado que a gente não precisa de respostas. Ele já sabe o que faz com a gente. É verdade. Então, nós vamos pensar agora que essa semana que nós vamos entrar é na semana que Jesus nasce. Renasce, né? Para quem crê nele. Que coisa maravilhosa que é sentir que ele vai nascer de novo. Que ele nasce, então, dentro dos nossos corações, dentro das nossas casas, do ambiente de trabalho que todo mundo convive, que ele nasça nos hospitais, que ele nasça nas ruas onde as pessoas estão precisando de apoio e de amor, que ele nasça em todos os lugares desse mundo, trazendo paz, trazendo consciência de que tudo é possível, tudo, desde que a gente crê firmemente na palavra dele e nos ensinamentos. Eu, particularmente, quero desejar tudo de melhor para todo esse grupo, agradecer a Deus por pertencer a um grupo tão bom, a ter o Thales como nosso mentor, que para mim é uma beleza, faz muito bem, muito bem. Então, eu só tenho que agradecer. E agradecer os amigos virtuais que eu fiz, que aprendi a amar, que aprendi a respeitar. Um beijo para todos vocês. Que Jesus renasça dentro de nós, sempre, a vida inteira. Um Natal cheio de paz e de amor para todos. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Um beijo irmã para Beth. todo Fica com mundo. Deus. Fica com Deus. Feliz Natal. Sim. Tchau. Tchau. Feliz Natal.